meu nome é Adelino Manuel Espadaneira Manteigas, sou alentejano, sou natural do concelho de Arraiolos, distrito e diocese de Évora, e nasci numa pequena aldeia chamada São Pedro da Gafanhoeira, uma aldeia pequena em tempos muito recuados, uma gafaria, e daí Gafanhoeira. Os meus pais, os meus avós, a minha família, somos todos pobres, não tínhamos bens imóveis, não tínhamos casas, não tínhamos terras, não tínhamos absolutamente nada. Às vezes, brincando, costumo dizer que não tinha uma vaca, não tinha um porco, não tinha galinhas, não tinha coisa nenhuma. Nasci numa casa térrea, numa pequena habitação térrea, sem eletricidade, sem água, como era naqueles tempos, mas tive uma infância muito feliz. Aliás, é das coisas que eu melhor recordo e das coisas que eu ainda guardo, é a gratidão que sinto por tudo, por todas aquelas pessoas, por todas aquelas vizinhas, por todas aquelas ruas, por todas aquelas riachos por onde andei, por aquela terra por onde eu andei, um sentimento de gratidão enorme, com certeza que já lá iremos, eu direi porquê. Eu fui um menino que de muito pequenino comecei a ser muito acarinhado por toda a gente. Eu tinha e tenho o dom de cantar e desde muito pequenino, mal falava, eu comecei a cantar e as pessoas gostavam muito de me ouvir. E por essa razão a minha vida depois vai sempre caminhando, quase em paralelo com a música. E por essa razão eu tenho tanta gratidão a toda a gente que me chamava à sua casa, que me dava um pedaço de pão, que me dava uma peça de fruta, que me dava tudo e mais alguma coisa, porque nesse tempo eu não me lembro, não tenho memórias de fome, mas tenho memórias de vontade de comer. E, portanto, tenho uma gratidão enorme por muita gente que de facto me acarinhou, me deu mimo, me deu alimento, me deu afeto, e isso eu nunca me esqueço mais. O pároco achava que eu era um menino especial e, como especial, não podia ficar ali para a aldeia para fazer trabalhos de campo, tinha que me cultivar e tinha que seguir a minha vida. E foi uma mudança muito grande na vida da minha família, porque os meus pais, ambos, não tinham possibilidade de pagar os meus estudos, as despesas que eram necessárias, já então eram necessárias algumas despesas, e os meus pais tomaram a decisão de emigrar. Foram emigrantes durante vários anos em França, e com isso possibilitaram de facto a minha continuidade, a minha mudança de vida, digamos assim. O clique para eu sentir que podia mudar de vida e ter uma vida melhor no sentido de maior satisfação pessoal, de fazer o maior bem possível e de me dedicar às outras pessoas, eu acho que foi através da música. Foi quando eu, acabando de cantar, recebia aplausos, mas eram aplausos que não me preenchiam. E quando cantava no Hospital de Montemoro Novo, quando cantava nos lares de idosos, qualquer aplauso, cantando qualquer coisa, o Malhão, Malhão, a Tianica de Lolé, qualquer coisa, os aplausos eram calorosos, eram gente que apreciava verdadeiramente. E eu também achava que cantar era uma coisa absolutamente natural, normal.
que eu não fazia nada por isso, mas era um dom de Deus que tinha que ser, pertencia às pessoas. Se as pessoas diziam que gostavam de me ouvir, então por que não entregar-lhes esse dom? E ninguém chegou ao pé de mim a perguntar se eu queria ser irmão de São João de Deus. Não me foi entregue nenhum papelinho, nenhum folheto de São João de Deus. Não conhecia sequer os campos de férias, absolutamente nada. Eu desejei ser irmão de São João de Deus e escrevi uma carta a pedir para ser irmão de São João de Deus. E aceitaram-me. Quando eu vim para a Ordem, eu tinha 27 anos. Entrei na Ordem com 27 anos. Era uma pessoa que trabalhava, que tinha uma vida completamente preenchida, fins de semana, tudo muito preenchido. Porque tinha o coral, porque tinha o grupo de baile e porque ainda fazia espetáculos como artista de variedades, assim se chamava. Era muito preenchido. Eu já tinha gravado o primeiro disco, estava gravado, faltava o lançamento foi feito exatamente quando eu acabei por vir para o Telhal. Venha a nós o vosso reino. Eu entrei na Casa de Saúde do Telhal, onde fiz o postulantado. Depois fiz o noviciado na Casa de Saúde de São João de Deus, em Barcelos. E esse percurso foi um percurso, naturalmente, também posso considerá-lo normal. Eu fui caminhando, fazendo a minha formação de uma forma muito natural e normal e sempre com a convicção de que eu estava no caminho certo, no lugar que me havia sido destinado por Deus, porque eu, de facto, havia sentido a chamada de Deus para vir para a Ordem Hospitaleira, para um carisma que era este concreto e que eu desejava abraçar de todo o coração. A hospitalidade é uma forma de paciência, é uma forma de estar, é uma forma de ser. É uma forma de amor. E não há mais nada, eu não tenho mais nada para dizer além disto. Não é? Portanto, ser paciente é ser hospitaleiro. Cada vez mais nós temos que ser muito pacientes. Dizer que ser hospitaleiro é ser isto, é ser aquilo, é ser o outro. Ser hospitaleiro é ser aquilo que no momento certo se deve ser com cada um, com cada pessoa que tem uma necessidade concreta. Bem, para mim, São João de Deus é um ser humano que teve uma vida que considero normal, como os demais, tanto mais que na sua história é difícil identificar traços até uma determinada idade, mas é uma pessoa que em determinada altura se revolta, passa a expressão, se revolta em Cristo e abre o seu coração de tal maneira ao sofrimento que a partir daí tudo é possível para ajudar, apoiar, assistir, estar, ser com os outros, com aqueles que mais sofriam, com aqueles que estavam ao relento nas noites frias de Granada, com os meninos desamparados, com as prostitutas, com as viúvas, com todo o sofrimento, com toda a espécie de sofrimento. Então, de coração aberto, São João de Deus, qual ser humano normal, transformou-se num homem imbatível, num ser humano incrível. É uma humanidade, é uma entrega aos outros tão difícil de acompanhar,
Estar de mão dada com São João de Deus é muito difícil. Ele anda muito depressa, tem sempre ideias fabulosas para ajudar os outros, é um criativo, é uma coisa impressionante. É muito difícil seguir São João de Deus. Mas vamos seguindo. O mais interessante como enfermeiro de saúde mental junto dos doentes é esta forma de estar, de ser igual, ser mais uma pessoa com eles, de tentar fazer tudo para normalizar a vida das pessoas. Ou seja, a relação terapêutica que se estabelece com uma pessoa com problemas de saúde mental é fundamental para a sua recuperação, é fundamental para a sua vivência, é fundamental para se sentir o melhor possível. Pessoas com doença mental sofrem em primeiro grau de um grande estigma social. A maior parte das pessoas, a sociedade, continua a não estar preparada para encarar a doença mental. Não quer ouvir falar dela, não tem paciência para ela, não tem dinheiro para ela. A saúde mental continua a ser marginalizada. As pessoas com doença mental são muito fortes, têm que ser muito fortes para ultrapassar todos os constrangimentos, para utilizar uma palavra tão usada hoje em dia, todos os constrangimentos que a sociedade e a vida lhes traz. A minha missão mais marcante foi a missão em Timor-Leste. Não podia deixar de ser. Timor-Leste, a missão mais importante neste ponto de vista, mais saliente, porque, de facto, foi uma missão diferente de tudo. Uma missão em que, mesmo de braços cruzados, eu me senti útil. Uma missão em que eu vi pessoas algemadas durante 3 meses, onde a polícia já tinha perdido a chave das algemas. As algemas não se serram nem se cortam com qualquer alicate. Coisas muito complicadas. Onde eu vi pessoas enjauladas numa jaula de bambu, num galinheiro, presas. Onde eu vi pessoas presas a troncos de árvore, com os pés lá presos, e passavam 24 horas sobre 24 horas na rua. Uma missão onde eu vi crianças, pessoas com fome, com necessidade dos produtos, todos os produtos básicos, com casas miseráveis. A missão em Timor-Leste foi uma missão marcante, uma lição onde tudo quanto eu consegui captar e aprender desde os meus tempos de menino, desde o meu nascimento, me foi útil para poder, de alguma forma, apoiar e ajudar irmãos meus, irmãos nossos, com tantas necessidades. Nunca me esquecerei de mulheres em Timor-Leste que pela manhã saíam das suas casas com uma alcofa na cabeça e uma katana e se metiam pelos campos, pelas montanhas fora, à procura de umas ervas quaisquer que metiam na alcofa para trazerem para casa, porque esse era o alimento que teriam naquele dia. A missão em Timor-Leste foi a missão mais marcante e aquela a que eu estou mais grato à vida e a Deus por me ter levado até lá. Antes de vir para a Ordem, eu já escrevia, já colaborava num jornal de Évora e, portanto, já escrevia para mim. Sempre escrevi,
sempre guardei o que escrevia, não mostrava normalmente a ninguém. Em determinada altura, estando no telhado, havia uma situação em que um colaborador nosso que estava na editorial Hospitalidade não tinha trabalho para fazer, precisava de rever provas, não tinha trabalho, e eu disse-lhe, olha, eu posso lhe trazer coisas que eu tenho escrito e tenho lá, e você revê, porque aquilo deve ter erros, e etc, etc. E qual não foi o meu espanto, quando, passado alguns dias, a pessoa me bate à porta e diz-me, olha que aquilo tem muito valor. Aquilo o quê? Aquilo que você escreveu, mas que eu escrevia umas coisas para lá. Não, aquilo tem muito valor, você tem que publicar aquilo e tal. Então, a questão da publicação, da escrita, começou assim. Eu vim para Irmão de São João de Deus para procurar, para encontrar, para andar todos os dias à procura, para vasculhar, para rabiscar. Nós temos que ser rebeldes na nossa vida. Caso contrário, nós não atingimos metas. Ficamos no lodo, ficamos no mesmo, ficamos no que nos dizem. Não. Jesus Cristo e os Evangelhos que nós ouvimos, que nós lemos todos os dias, querem que nós os interpretemos, que nós vamos à procura, que nós vamos ao encontro. Então é preciso dialogar, é preciso pensar, é preciso criticar, é preciso ser rebelde no mundo em que hoje vivemos para procurarmos saciar a nossa sede, que é uma sede de amor e uma sede de felicidade. Se eu sou rebelde, continuarei a sê-lo. Bem, se eu encontrasse por aí São João de Deus, provavelmente já o encontrei muitas vezes, estando em Timor-Leste, acho que encontrei São João de Deus muitas vezes, mas se eu encontrasse cara a cara, penso que ele me diria, então, apesar de tudo, cá continuas. E eu provavelmente dizia, João, já li tantas vezes e tantas vezes as tuas cartas, já pensei tantas vezes na tua vida e ainda não encontrei forma de não ter interesse por lê-las, por continuar a encontrar como é que tu sentias, como é que tu vivias, como é que tu gostarias que eu vivesse. E já agora, olha, obrigado pela mão que me vais dando todos os dias.